Você é uma pessoa boa. Você trata as pessoas com respeito. Você é atencioso, gentil, considerado. Você faz o que promete. Você está lá quando precisam de você. Você é, em todos os sentidos objetivos, uma pessoa legal. E mesmo assim, você perde. Você perde para caras que tratam mal, que são inconsistentes, que parecem não ligar, e você não entende por quê. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. Parece que ser bom é uma maldição. Mas Maquiavel, há 500 anos, já sabia exatamente o que estava acontecendo. E a verdade vai doer, mas vai te libertar de uma ilusão que está te sabotando há anos. Deixa eu te adivinhar a sua história. Você cresceu ouvindo que ser uma pessoa boa era o caminho certo. Seus pais te ensinaram, seus professores reforçaram. A sociedade inteira te disse que bondade, gentileza, consideração, essas eram as qualidades mais importantes. E você acreditou isso. Você internalizou completamente. Você se tornou genuinamente uma pessoa legal, não por estratégia, mas porque você realmente acredita que essa é a forma certa de viver. E em muitos aspectos da vida isso funciona. Você tem bons amigos, você é respeitado no trabalho, sua família te valoriza, as pessoas confiam em você. Tudo faz sentido, exceto em um aspecto crucial da vida: atração romântica. Aí você vê algo que simplesmente não se encaixa na narrativa que te venderam. Você vê caras que são claramente menos legais que você, tendo o sucesso que você nunca teve. Caras que são inconsistentes, que não respondem mensagens, que parecem nem ligar tanto, que, objetivamente, tratam pior as pessoas, e mesmo assim eles têm atenção, interesse, desejo. E você? Você tem amizade. Você tem a frase mortal: você é tão legal, mas... Você tem reconhecimento como boa pessoa, mas nunca como alguém desejável. E isso te deixa confuso, frustrado, até com raiva. Porque você está fazendo tudo certo, mas os resultados são completamente errados. E então você começa a questionar tudo. Talvez eu precise ser menos legal? Talvez eu precise tratar mal as pessoas? Talvez eu me torne o que eu desprezava? E eu entendo perfeitamente essa frustração, porque parece injusto, não é? Você que genuinamente se importa, que realmente faz esforço, que trata as pessoas com respeito e consideração, você perde. Enquanto caras que parecem fazer o mínimo esforço, que são egoístas, que às vezes até tratam mal, eles ganham. Como isso faz sentido? Onde está a justiça nisso? Onde está a lógica? E você começa a desenvolver um certo cinismo. Talvez as pessoas não valorizem a bondade. Talvez o mundo recompense o egoísmo. Talvez ser uma pessoa legal seja, na verdade, ser um idiota. Mas aqui está o que ninguém te explicou corretamente, e é por isso que você está sofrendo desnecessariamente. O problema não é ser legal. O problema é como você está sendo legal. E essa diferença sutil é absolutamente crucial, porque existe uma diferença gigantesca entre ser genuinamente bondoso e ser excessivamente complacente, entre ser gentil e ser submisso, entre ser considerado e ser um capacho, entre ter empatia e não ter limites. E a maioria das pessoas legais, pessoas como você, nunca aprenderam essa diferença. Ninguém te ensinou que bondade sem força é fraqueza, que gentileza sem assertividade é submissão, que consideração sem reciprocidade é autossacrifício tóxico. Você aprendeu metade da equação, a parte da bondade, mas ninguém te ensinou a outra metade igualmente crucial, a parte da força. E é exatamente isso que Maquiavel entendia profundamente quando observava relações de poder há 500 anos. Ele viu que os líderes que eram apenas bons, apenas gentis, apenas generosos, eram rapidamente explorados e descartados, enquanto os líderes que combinavam bondade com força, generosidade com limites, gentileza com assertividade, eram respeitados e admirados. Ele não estava dizendo para ser cruel, ele estava dizendo que bondade sem força não gera respeito, e sem respeito não existe atração duradoura. Então deixa eu te mostrar exatamente onde você está errando. E eu sei onde você está errando porque eu já cometi exatamente o mesmo erro por anos.
Você conhece alguém que te interessa e imediatamente você ativa seu modo de pessoa legal. Você se esforça para agradar, você está sempre disponível, você diz sim para tudo, você nunca expressa descontentamento, você nunca estabelece limites, você prioriza as necessidades dela sobre as suas. Você se dobra completamente para se encaixar na vida dela. E você faz tudo isso porque você genuinamente quer fazer essa pessoa feliz. Suas intenções são completamente puras. Você não está tentando manipular, você não está sendo falso. Você realmente acredita que essa é a forma certa de viver. Mas sabe o que está realmente acontecendo na percepção dela? Você não está demonstrando bondade. Você está demonstrando falta de valor próprio. Você não está sendo gentil. Você está sendo desesperado. Você não está sendo considerado. Você está sendo alguém sem identidade própria. Porque pensa comigo, quando você está sempre disponível, o que isso comunica? Que você não tem nada melhor para fazer, que sua vida é vazia o suficiente para sempre ter espaço para ela, que você não é procurado por outras pessoas. Quando você diz sim para tudo, o que isso comunica? Que você não tem preferências próprias, que você não tem personalidade além de tentar agradar, que você não tem valores pelos quais vale a pena se posicionar. Quando você nunca estabelece limites, o que isso comunica? Que você aceita qualquer tratamento, que você não se respeita o suficiente para exigir respeito, que você está tão desesperado por atenção que tolera qualquer coisa. Quando você prioriza as necessidades dela sempre acima das suas, o que isso comunica? Que você não tem necessidades próprias importantes, que você não se valoriza, que você não é alguém com vida, objetivos e prioridades próprias. Vê o problema? Você pensa que está demonstrando bondade, cuidado, consideração, mas o que você está realmente demonstrando é ausência de valor, ausência de identidade, ausência de força. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer te dizer. Pessoas não são atraídas por ausência. Pessoas são atraídas por presença, presença forte, identidade clara, valores definidos, limites estabelecidos. E quando você remove todas essas coisas na tentativa de ser legal, você se torna invisível, não literalmente, mas emocionalmente. Você se torna alguém que está lá, mas não realmente presente. Alguém disponível, mas não realmente valioso. Alguém gentil, mas não realmente respeitado. E sem respeito, desejo não existe. Pode existir afeto, pode existir gratidão, pode existir apreciação, mas desejo, atração verdadeira, não. Então agora vamos à parte que muda tudo, a distinção que Maquiavel entendia perfeitamente e que você precisa internalizar completamente. Bondade não é o problema. Bondade sem força é o problema. Gentileza não afasta as pessoas. Gentileza sem assertividade afasta. Consideração não mata a atração. Consideração sem reciprocidade mata. Vê a diferença? Não é sobre abandonar suas qualidades boas, é sobre adicionar a dimensão que estava faltando, a força. Deixa eu te dar exemplos concretos de como isso funciona na prática. Imagine que ela cancela planos com você de última hora sem uma razão válida. A pessoa legal sem força diz, tudo bem, sem problemas, a gente marca outro dia quando você puder. O que isso comunica? Que o tempo dele não tem valor, que ele não tem outras opções, que vai aceitar qualquer tratamento. A pessoa legal com força diz, eu entendo que imprevistos acontecem, mas meu tempo também é valioso. Eu organizei minha agenda para isso. Da próxima vez, preciso de mais consideração ou aviso prévio. O que isso comunica? Respeito próprio, limites claros, valor do próprio tempo. E, paradoxalmente, isso gera mais respeito e atração do que a primeira resposta. Outro exemplo. Ela está sendo inconsistente com você. Às vezes muito presente, às vezes sumida. Às vezes demonstrando interesse, às vezes fria. A pessoa legal sem força aceita isso indefinidamente. Continua sempre disponível nos momentos que ela decidir aparecer. Nunca questiona o padrão. O que isso comunica? Que é a opção, que ele vai estar lá quando for conveniente para ela, que ele não tem padrões. A pessoa legal com força observa o padrão e adressa. Eu percebi que há muita inconsistência aqui. Eu valorizo conexões reais e recíprocas. Se você não está em um momento de estar presente, tudo bem,
mas eu também não vou ficar disponível para uma dinâmica que não é saudável para mim. O que isso comunica? Autoconhecimento, padrões claros, respeito próprio. E isso é profundamente atraente. Mais um. Vocês estão decidindo o que fazer. A pessoa legal, sem força, sempre pergunta: o que você quer fazer? Onde você quer ir? Você decide. Toda vez, sem exceção. O que isso comunica? Falta de personalidade própria, falta de preferências, falta de liderança. A pessoa legal, com força, às vezes é flexível, mas também tem e expressa preferências próprias. Eu gostaria de experimentar aquele restaurante novo. O que você acha? Ou, eu realmente quero ver esse filme. Você toparia? O que isso comunica? Personalidade própria, preferências definidas, capacidade de liderar. E isso cria equilíbrio saudável, em vez de dinâmica desequilibrada. Vê o padrão? Em todos os casos, não é sobre ser menos legal, é sobre ser legal com força, bondade com limites, gentileza com assertividade, consideração com reciprocidade. E isso, essa combinação, é o que cria a atração real e duradoura, porque respeito está na base de toda a atração autêntica, e você não consegue respeito sendo apenas bom, você consegue respeito sendo bom e forte simultaneamente. Então agora vamos entender o que realmente cria a atração, porque uma vez que você entende isso, tudo fica claro. Atração não é criada por perfeição moral, não é criada por sempre fazer a coisa certa, não é criada por nunca causar desconforto. Atração é criada por presença forte, identidade clara e capacidade de manter sua forma ao se conectar com outro. Maquiavel observou isso em contextos de poder. Os líderes mais respeitados não eram os mais bonzinhos, não eram os que sempre diziam não, não eram os que sempre cediam, eram os que combinavam generosidade com firmeza, que eram bondosos, mas não fracos, que eram gentis, mas não subservientes. E o mesmo princípio se aplica perfeitamente à atração. Mulheres, em geral, são atraídas por homens que têm substância própria, que têm valores definidos, que têm limites claros, que têm vida própria, que têm a capacidade de ser gentis, mas também a capacidade de ser firmes quando necessário. Isso não é porque mulheres são superficiais ou porque elas gostam de caras babacas. É porque isso demonstra algo fundamental: força de caráter, autoconhecimento, respeito próprio. E essas qualidades são universalmente atraentes porque indicam que a pessoa é capaz de manter um relacionamento saudável. Pensa nisso. Se você é alguém que aceita qualquer tratamento, que não tem limites, que se dobra completamente, o que isso sugere sobre como você vai se comportar em um relacionamento de longo prazo? Que você vai se anular completamente, que você vai desenvolver ressentimento eventualmente porque você não está expressando suas necessidades, que você vai se tornar dependente emocionalmente porque você não tem vida própria. E isso não é atraente, isso é assustador, porque relacionamentos saudáveis exigem duas pessoas com substância própria, não uma pessoa forte e uma que se dissolve nela. Então, quando você demonstra que tem limites, que tem vida própria, que tem capacidade de dizer não, que tem padrões que não são negociáveis, você não está sendo menos legal. Você está demonstrando que você é capaz de relacionamento saudável, que você não vai se perder na outra pessoa, que você vai manter sua identidade enquanto constrói algo junto. E isso é profundamente tranquilizante e atraente, porque mostra maturidade emocional. Mostra autoconhecimento, mostra que você não está buscando alguém para completá-lo, mas alguém para compartilhar uma vida já completa. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de tentar ser aceito a qualquer custo e começa a manter seus padrões, você se torna mais atraente. Quando você para de estar sempre disponível e passa a ter vida própria, você se torna mais desejado. Quando você para de aceitar qualquer tratamento e estabelece limites claros, você ganha mais respeito. Não é manipulação, não é jogar joguinhos. É simplesmente ser alguém com valor próprio claramente estabelecido. E valor próprio é a base de toda a atração autêntica. Então agora, vamos ao que realmente importa. Como você encontra esses equilíbrios na prática?
Como você se torna alguém que é genuinamente bom, mas também genuinamente forte. Existem 3 equilíbrios cruciais que Maquiavel entendia e que você precisa dominar: gentileza com assertividade, disponibilidade com escassez e generosidade com reciprocidade. Vamos explorar cada um profundamente, porque é aqui que a transformação acontece. Primeiro equilíbrio: gentileza com assertividade. Ser gentil não significa nunca discordar, não significa nunca expressar descontentamento, não significa sempre ser agradável. Gentileza significa tratar as pessoas com respeito básico. Significa não ser desnecessariamente cruel. Significa ter empatia pelas experiências alheias. Mas gentileza com assertividade significa que você pode fazer tudo isso enquanto também expressa suas próprias necessidades, opiniões e limites claramente. Você pode discordar respeitosamente. Você pode expressar quando algo não está funcionando para você. Você pode estabelecer limites sem ser agressivo. A chave está em fazer isso de forma direta, mas respeitosa. Exemplo prático. Ela diz algo que você discorda fortemente. A gentileza sem assertividade fica calada ou concorda falsamente para evitar conflito. A gentileza com assertividade diz: eu vejo de forma diferente. Para mim, esse assunto é... e expressa sua perspectiva claramente, mas sem atacar. Você não está sendo grosseiro, você está sendo honesto. E honestidade respeitosa é muito mais atraente que concordância falsa, porque mostra que você tem espinha dorsa, que você tem opiniões próprias, que você não é um espelho que apenas reflete o que a outra pessoa quer ouvir. Outro aspecto crucial da assertividade é a capacidade de pedir o que você quer. Pessoas legais sem assertividade nunca pedem nada. Elas esperam que as outras pessoas adivinhem suas necessidades. E quando isso não acontece, elas desenvolvem ressentimento, mas nunca expressam. Gentileza com assertividade significa que você pode expressar suas necessidades claramente. Eu gostaria que a gente passasse mais tempo de qualidade junto. Ou, eu preciso de mais consistência nessa dinâmica. Ou, eu valorizo quando você faz X porque significa Y para mim. Isso não é ser exigente, isso é ser claro. E clareza é um presente, não um bardo. Segundo equilíbrio, disponibilidade com escassez. Ser disponível significa estar presente quando você está presente. Significa dar atenção real quando você está junto. Significa ser confiável quando você se compromete com algo. Mas disponibilidade com escassez significa que você não está sempre disponível. Você tem vida própria, você tem compromissos, você tem prioridades que não incluem apenas essa pessoa. E isso não é jogar duro para conseguir. Isso é simplesmente ter uma vida rica o suficiente que você não pode estar sempre disponível. A pessoa legal sem escassez está sempre livre quando a outra pessoa quer. Cancela outros planos sem hesitar. Reorganiza tudo em função da disponibilidade alheia. O que isso comunica? Vida vazia, falta de opções, desespero. A pessoa legal com escassez tem compromissos reais que ela honra, tem amigos que ela valoriza, tem atividades que são importantes para ela, tem objetivos que está perseguindo e ela não abandona tudo isso na primeira oportunidade, ela encontra equilíbrio. Ela faz tempo, mas não a qualquer custo. E isso comunica vida rica, prioridades claras, valor próprio. E aqui está o ponto crucial. Quando você tem vida própria real, você não está fingindo escassez. Você genuinamente precisa negociar tempo. Você genuinamente tem que escolher entre diferentes compromissos. E isso é saudável, porque significa que você não está depositando toda a sua felicidade em uma pessoa. Você tem múltiplas fontes de satisfação. E isso torna você muito mais atraente e também muito mais estável emocionalmente. Terceiro equilíbrio: generosidade com reciprocidade. Ser generoso significa dar livremente. Significa fazer coisas boas pelas pessoas sem esperar retorno imediato. Significa contribuir positivamente para a vida das pessoas ao seu redor.
Mas generosidade com reciprocidade significa que você observa padrões. Você nota se há equilíbrio. Você presta atenção se a pessoa está investindo de volta ou apenas recebendo. E quando há desequilíbrio crônico, você ajusta. A pessoa legal sem reciprocidade dá indefinidamente sem receber nada de volta. Continua investindo em alguém que claramente não está investindo nela, aceita dinâmica unilateral por meses ou anos e desenvolve ressentimento, mas nunca para. A pessoa legal com reciprocidade dá generosamente, mas também observa, e quando percebe padrão unilateral, ela endereça, não com acusação, mas com honestidade. Eu sinto que tenho sido o único investindo nessa conexão ultimamente. Isso está funcionando para você? Porque para mim, eu valorizo reciprocidade. E aqui está a parte importante. Se a pessoa responde positivamente e ajusta, ótimo, você salvou uma conexão que valia a pena. Se a pessoa fica defensiva ou não muda nada, você tem sua resposta. Essa pessoa não valoriza reciprocidade e você pode sair sem ressentimento porque você foi claro. Você não foi explosivo depois de anos de silêncio. Você endereçou quando percebeu. Isso é maturidade emocional. Isso é força combinada com gentileza. Então, o que acontece quando você internaliza tudo isso? Quando você se torna alguém que é genuinamente bom, mas também genuinamente forte, tudo muda. Você para de ser invisível. Você para de ser visto apenas como amigo legal. Você começa a ser visto como alguém desejável, porque você combina as qualidades que todo mundo quer. Bondade, sim, mas também força. Gentileza, sim, mas também assertividade. Disponibilidade, sim, mas vida própria. Generosidade, sim, mas padrões. E o mais importante, você para de atrair pessoas que querem aproveitadores, porque pessoas que procuram alguém que aceita qualquer coisa vão procurar em outro lugar. Você para de ser alvo para dinâmicas tóxicas, porque suas fronteiras claras eliminam automaticamente pessoas que não respeitam fronteiras. Você começa a atrair pessoas que realmente valorizam reciprocidade, porque você demonstra que reciprocidade é não negociável para você. Você começa a atrair pessoas emocionalmente maduras, porque você está demonstrando maturidade emocional através dos seus comportamentos. E sabe o que mais muda? Você para de se sentir ressentido, porque você não está mais se anulando, você não está mais dando tudo e não recebendo nada, você não está mais aceitando tratamentos que te machucam, você está sendo genuinamente você, mas você é completo, não apenas a metade gentil que você sempre mostrou, mas também a metade forte que você sempre teve, mas nunca expressou. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora esse equilíbrio, você percebe algo libertador. Você não precisa mais escolher entre ser bom e ser desejável. Você pode ser ambos. Você não precisa mais se sentir culpado por ter padrões. Padrões são saudáveis. Você não precisa mais ter medo de estabelecer limites. Limites são o que torna relacionamentos saudáveis possíveis. Você não precisa mais fingir que tudo está bem quando não está. Honestidade respeitosa é o fundamento de conexões reais. Maquiavel nos ensinou há 500 anos que bondade sem força é fraqueza, e fraqueza não gera respeito. Mas bondade com força, essa é a combinação que gera não apenas respeito, mas admiração profunda e atração duradoura. Não porque você se tornou manipulador ou cruel, mas porque você se tornou completo, porque você honra ambas as partes de quem você é, a parte que se preocupa com os outros e a parte que se preocupa consigo mesmo. E essas duas partes juntas são o que cria um ser humano verdadeiramente atraente e capaz de relacionamentos saudáveis. Se esse vídeo finalmente te fez entender por que ser apenas bom não estava funcionando, se você agora vê que o problema não era a sua bondade, mas a falta de força, eu quero saber, qual equilíbrio você mais precisa trabalhar? Gentileza com assertividade? Disponibilidade com escassez? Generosidade com reciprocidade? Deixa um comentário. Eu leio todos e vou responder os mais reflexivos.
E se você quer continuar essa jornada de desenvolvimento genuíno, de aprender sobre natureza humana através de filosofia profunda e psicologia real, inscreve-se no canal e ativa as notificações.